Sejam bem-vindos, vocês estão no The Runcast e também no YouTube. Então, sejam bem-vindos. Se você está acompanhando isso pelo YouTube, se inscreve no canal. Se você está acompanhando isso pelo Spotify, coloca para seguir aí também. Pô, dá uma moral aí para nós. Bom, qual o tema do dia? Vamos falar em como correr mais rápido. A resposta para isso ela é muito simples. É só seguir a planilha. Ah, mentira, é o podcast mais rápido que vocês já viram. Bom, na verdade a ideia hoje, óbvio, não vou trazer nenhuma receita, não vou trazer nenhuma solução mágica. E na verdade nem vou falar nada tão diferente do que eu já falo aqui tantas as vezes, né? Mas eu vou trazer aí alguns pontos que eu acho que vale observação. Quem é aluno que está acompanhando, muitas vezes já sabe aqui do que eu vou falar. Quem não é aluno, quem não acompanha o trabalho de perto, talvez tenha alguma novidade aí no meio do caminho. Tiver dúvida, qualquer coisa, manda mensagem aí que é nóis. Então vamos lá. Como é que eu faço para correr mais rápido? Parece meio óbvio, né? Parece até meio simples. E na verdade até é. O lance é o seguinte: eu tenho que incorporar treinos de velocidade na minha rotina. Eu tenho que receber esse estímulo mais vezes ou muitas vezes ao longo do ciclo de treinamento para fazer com que meu corpo ele se adapte àquilo, né? Eu preciso ter, óbvio, uma progressão metodológica. É igual o treinamento para maratona. Falei disso em um episódio passado falando sobre você não sai do 10 para 30 quilômetros, né? Você faz uma progressão disso, né? E eu preciso avaliar. Eu preciso entender qual é o meu limite. Eu preciso ver sentir assim, saber exatamente qual é o meu limite para saber onde eu tenho que trabalhar. Uma coisa que é muito comum e é um erro muito comum mesmo. As pessoas acham, é só sair correndo e correndo rápido. Ah, vou dar tiro, 400 metros, é o clássico. Vou dar tiro de 400 metros, pum. E não é bem assim, né? Tem uma progressão para você seguir, tem aí um caminho a seguir. Mas o fato é, os treinos de velocidade, eles têm que estar incorporados dentro da sua rotina, né? O que é um treino intervalado? É um treino onde você faz um estímulo numa capacidade física, numa zona de treino, melhor dizendo, numa zona de treino acima do seu 100%. Tem um período de descanso, seja o mesmo, é lógico que aí tem a progressão, mas seja igual ou menor ao estímulo que você fez. E você repete isso mais vezes, você repete isso várias vezes. Quem está acompanhando pelo YouTube, eu coloquei aqui um exemplo: 6 séries correndo a 1 minuto e meio, com 1 minuto de intervalo, com mais 6 séries correndo a 2 minutos, com 1 minuto de intervalo. Eu aumentei o tempo de exposição ao exercício, à atividade muito intensa, que a gente está falando de 110, 112% acima do meu segundo limiar. Onde está o segundo limiar? Falamos disso já em outro momento, mas eu vou trazer aqui novamente o gráfico. Eu dou estímulo, eu descanso. Eu dou estímulo, eu descanso. É claro, não é só pegar esse treino aqui e sair fazendo amanhã que vai ficar mais rápido. Você tem de onde você está vindo para onde você está indo, né? E isso é a programação de treinos, isso é o planejamento de treinos. Mas de novo, o fato é, precisa estar dentro da sua rotina. Mas estar dentro da rotina quando? Todos os dias? É muito comum, né? A gente olhar, às vezes, quem treina sozinho, ou às vezes até quem treina com acompanhamento, mas é teimoso igual uma porta, que acha que todo treino tem que ser forte.
Principalmente quem treina pouco. Treino 3 vezes na semana. É pouco. Pô, semana tem 7 dias. Sua modalidade única é a corrida? Ou é só o ciclismo? Ou é só a natação? É pouco. 3 vezes é pouco. Independente do objetivo. E todo treino é porrada. Todo treino é competição, competição, competição. Eu vi até um colega colocou uma fez um comentário lá, um post, né, falando que estava treinando no sábado e aí todo mundo passando por ele, ofegante, né? E a respiração já sabemos e já falamos sobre isso aqui também, é um indicador de esforço, né? Você tá é um treino que é para ser fácil e você tá lá, acho que não está fácil, não é mesmo? Terças, quintas e sábados de paulada, não dá. O que que acontece? Vai se machucar, ponto. Vai ficar mais rápido? Talvez fique até mais rápido em semanas, quando você olha para semanas. Quando você quer um resultado rápido, talvez até fique. Não vou nem dizer que não. Talvez até fique. Só que vai machucar. É um fato. O que que a gente tem que pensar quando a gente pensa? O que que a gente tem que pensar quando a gente pensa é ótimo. O que que a gente tem que entender quando a gente pensa sobre o planejamento? Você tem que ter uma organização. Eu tenho que entender que se eu treino 3 vezes por semana, não pode ser sempre porrada. Eu tenho que organizar isso de uma forma onde a maior parte das sessões elas serão leves, então uma sessão leve, uma sessão forte, uma sessão leve, uma sessão leve, uma sessão forte, uma sessão leve. Na outra semana, um descanso. Uma semana leve, moderado, leve. Leve, entre moderado e forte, leve. Então, assim, é organizar isso, né? Não é sempre paulada. Sempre paulada vai machucar. Ponto. Ponto final. Tá. E como que é a progressão de treinos? Eu coloquei lá, falei que 1 minuto e meio, 2 minutos. Não é só isso, né? Não é só esse tipo de treino. Eu tenho que pensar em adaptar o meu corpo com intervalos mais curtos, com uma intensidade alta, para depois eu pensar em sustentar essa velocidade alta por mais tempo. Então, por exemplo, intervalados de 100 metros, eu vou progredindo até chegar em intervalados de 1 quilômetro. E são capacidades, eu estou ali em zonas de treino diferentes. Não são as mesmas zonas de treino. Já vamos chegar na zona de treino. Quando eu coloco o meu corpo numa intensidade alta, cada vez que eu vou aumentando o tempo que eu estou expondo o meu corpo numa atividade alta, eu vou diminuindo a intensidade. Então, se eu dou o máximo em 100 metros, eu não darei o máximo em 1 quilômetro. É o máximo para 1 quilômetro. São coisas diferentes, tá? Aqui um exemplo por tempo. Particularmente eu gosto de trabalhar por distância. Particularmente eu prefiro trabalhar por tempo. Por quê? Porque se eu coloco lá para você fazer sei lá, 500 metros, a tendência, não é todo mundo, mas a tendência da grande maioria é tentar cumprir a distância no menor tempo possível. Quando eu falo 2 minutos, às vezes era o mesmo treino. Vamos colocar 4-1, né, de ritmo. 500 metros e 2 minutos, possivelmente os 500 metros não daria 2 minutos, daria 1,50, 1,45. Faz a conta aí, vê quanto dá 1,45. Então você sai da zona de treino que é para ser trabalhada, porque trabalhou numa intensidade mais alta. E aí esse desgaste se acumula. A corrida é uma sucessão de impacto. Esse impacto acumula. Uma hora machuca, aí vem as lesões.
Mas e onde está a zona que eu preciso trabalhar? Eu preciso encontrar o meu máximo. Eu preciso, lógico, já vou falar aqui, né? Pô, vai falar de novo que tem que fazer teste? Tem. Você não mede, como é que eu vou? Você não mede, como que ajusta? Como é que encontra? Então, vamos pensar no máximo, vamos pensar, para quem está acompanhando no YouTube, está vendo o gráfico, vamos pensar lá no severo, considerando lá o 100%, aliás, desculpa, considerando lá o limite. O meu segundo limiar é o que eu consigo sustentar por muito tempo. Tá aqui, meu limiar anaeróbio, frequência cardíaca por volta de 85, 90%. Escala de Borg, 15, 16. Esforço alto, mas é um esforço que eu fico por muito tempo. E pessoas bem treinadas vão ficar de 30 a 50 minutos, até podendo chegar até 1 hora dentro dessa zona. Extremamente difícil ficar dentro dessa zona, mas é possível. Então, onde são os treinos para o ganho de velocidade? Acima dela. Só que eu preciso saber qual é o 100%. Eu preciso visualizar, fazer um teste e visualizar isso, para poder definir o que é, pensando em 3 zonas, zona 1, zona 2, zona 3. Posso dividir isso em mais zonas, igual a gente usa aqui na PaceFit no TrainPeaks. A gente divide isso em 7 zonas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, olhando para esse jovem que corre, o limiar é 4,25, certo? Threshold, 4,25. Limiar é o 100%. Cheguei no meu 100% ali. Então, eu tenho as minhas zonas de treino bem definidas. Eu tenho ali o que é mais leve, tenho ali o que é mais forte. Então, vamos olhar comigo na tabela. Se na tabela está me falando que de 4,25 a 4,41 eu estou ali entre 95% e 100%, 4,25 é o meu 100%, concorda? Todo mundo lembra dessa parte? 4,25 é o meu 100%, 4,41, 95%. Os treinos intervalados, eles vão ficar abaixo disso. Quanto mais tempo for o intervalado, for o trabalho de velocidade, ele vai estar ali, 4,17, 4,25. Eu diminuo o tempo, 3,58, 4,17. Eu diminuo mais o tempo de atividade, de exposição à velocidade, 3,58 para baixo. Intervalos de 30 segundos, intervalos de 1 minuto, podendo chegar a 1 minuto e meio. Intervalos de 2 minutos, eles vão ficar ali na faixa de capacidade anaeróbica, que no caso aqui está girando de 3,58 a 4,17. Eu tenho esta faixa para trabalhar. Essa é a faixa ótima para trabalhar, certo? E aí a gente volta lá na conversa do início, que é: quero melhorar minha velocidade. É ali que eu tenho que trabalhar. Só ali? Não, senão não é só tiro o tempo todo, não é só ali. Mas grande parte do meu trabalho vai ser ali. Quando a gente pensa em velocidade para longa distância, entender as zonas de treino é fundamental para poder entender onde eu tenho que chegar para poder atingir certos objetivos. Eu vou pegar aqui um exemplo que é correr uma meia maratona para 2 horas. Muita gente está aqui acompanhando 2 horas de 1,59, 59, 21 quilômetros. Qual é o ritmo? Ah, tem que dar 5,40. Não, é 5,30. Eu não sei, não adianta você querer fazer a conta 21 quilômetros, põe lá 5,40 e dá 1,59. Não, meus brothers, não é assim. Você tem que ter margem. E a maioria das provas vai ter oscilação, você vai diminuir para pegar água, você vai ter um cotovelo. São poucas as provas que são perfeitas de percurso, que você não tem que diminuir, acelerar, de pegar uma água. Você tem que ter margem. No caso, 5,30, 5,40. Então, antes de fazer 21 quilômetros em 2 horas, para correndo entre 5,30 e 5,40,
eu tenho que fazer 5K em 25 minutos. 4,50, 5,10. Dando um desconto aí, vai. 5,10. Mas não é, né? 5,5. Entendeu? Então, se você consegue fazer hoje 5 quilômetros, 5,5, 5,5, alguma coisa assim, aí sim, dá para falar que você faz uma meia para 2 horas. Agora, não tem como você fazer, por exemplo, 5 quilômetros em 5,15, 5,20 e vai sair uma meia para 2 horas? Vai não. Vai não, desculpa, mas não vai. Então, assim, é importante entender que a velocidade, a gente tem que ganhar velocidade, a gente tem que trabalhar velocidade, mas entender também o que para cada coisa que eu quero fazer, onde eu preciso chegar. E aí, falando de velocidade, muita gente que está aqui sempre fala de meia maratona, de maratona. O trabalho de velocidade, ele tem que vir em distância curta antes de pensar na distância longa. Se eu quero fazer 21 quilômetros no tempo X, antes eu preciso fazer 5 quilômetros no tempo X, no tempo Y, 10 quilômetros no tempo Y. Ou se eu faço 10 quilômetros no meu limite para 5,30, acho que 21, que é o dobro, não vai sair em 5,40. Entendeu? Então, tem que entender também quando a gente pensa na velocidade, até onde a gente precisa chegar para alcançar certos objetivos. Tá bom? Eu acho que ficou claro aí um pouquinho do que é o trabalho de velocidade, como faz para correr um pouquinho mais rápido. Eu acho que tem que, sabe, se essas três coisas, é muito simples, gente, muito simples. Óbvio, precisa fazer parte do dia a dia. Intervalado, vai doer, vai sentir dor, tem que fazer força, hein? Fortalecimento tem que estar em dia. Tem que ter uma progressão de uma semana para outra, de um treino para o outro, descanso, estímulo, vai crescendo, né? Não dá para sair fazendo de qualquer jeito. E avaliação. Eu tenho que saber o caminho, né? Eu tenho que saber qual é o ritmo que eu tenho que fazer aqui, qual é o ritmo que eu tenho que fazer lá. Não dá para, só vou pela percepção de esforço. Percepção de esforço é uma das variáveis. Se apegar a uma única variável, aqui eu avalio 4 coisas, hein? Lactato, glicemia, frequência cardíaca e sim, a percepção de esforço. Bora fazer uma avaliação? Bora definir aí seu 100%? Então, espero que tenha feito sentido essa conversa para vocês. De novo, deixa eu me indicar de novo aí, ó. Tá inscrito aqui no Spotify? Tá inscrito no YouTube? Clica aí, meu. Dá uma moral para nós. Vamos bater 1 milhão de inscritos. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Obrigado. Até mais. Tchau.